Boa noite a todos. Então, hoje estamos trabalhando o item 6 do nosso programa, que é estudo sobre o sentimento e emoções. E para isso nós vamos nos ocupar do capítulo 9, Emoções e Sentimentos, uma compreensão psicológica e espírita, do livro Refletindo a Alma. Então, a primeira questão que eu trago para a gente poder pensar é se ficou mais ou menos clara a distinção entre sentimento e emoções. Isso está claro para o grupo? Como é que é isso? Alguém quer colocar alguma coisa em relação a isso? Resumindo, eu acho que emoção é aquela coisa mais instantânea, assim, né? É aquele afeto que vem no momento específico de algum acontecimento, que é alguma coisa mais fugaz, mais rápida, assim, né? Que envolve também a questão fisiológica, né? Modificações com liberação de hormônios, né? Adrenalina, por exemplo. E são coisas normalmente rápidas, diferente do sentimento, então, que é um estado mais perene, mais permanente, que então não necessariamente tem essa coisa tão explosiva, assim, digamos, né? Mais ou menos isso, assim, que eu consegui pegar de diferenças. Ok, bem. Pode. É que eu grifei aqui, só assim, se perguntou, a mente emocional reage de forma indiscriminada e infantil. Então, eu gostaria que você discorresse sobre isso, ligando coisas que apenas têm relações semelhantes. Então, Sim. Quer colocar alguma coisa antes? Eu acho que o sentimento é a emoção mais intelectualizada, já racionalizada, né? Onde a gente aprofunda a partir do pensamento o que está sentindo. E a emoção, ela verte mais, como ele disse, né? É mais instantânea a partir das percepções que se tenha. Mas o sentimento é mais trabalhado. Essa questão das emoções de ordem mais infantil, por associação, a gente vai ver um pouquinho depois, tá? Mas se eu não me ocupar, tu me lembre disso, tá? É claro, né, que por que a gente está estudando esse tema no nosso programa? Nosso programa é um programa sobre relacionamentos, né? A base, o eixo do nosso estudo é a questão do relacionamento, o mundo relacional. E como as relações são movidas por afetos, né? E os afetos pressupõem sentimento e emoções, então, claro, é fundamental que a gente possa entender um pouquinho mais deste mundo para compreender depois a dinâmica relacional, né? Porque as relações são recheadas de várias sensações, emoções, sentimentos, muito deles às vezes inconsciente, e uma série de fenômenos psicológicos que vêm junto desse campo afetivo e emocional, que importa a gente poder então compreender um pouquinho, né? E essas duas coisas, emoção e sentimento, é muito difícil da gente conseguir separar, porque elas estão muito juntas, né? E por isso que alguns psicólogos, alguns estudiosos acham que não há muita diferença entre sentimento e emoção. A diferença, alguns colocam, é mais quantitativa até, né? Alguns colocam assim que, do ponto de vista das emoções, é uma intensidade que leva a um nível mais fisiológico, né? Mas se a gente olhar lá no Livro dos Espíritos, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem uma ideia que existe uma certa diferença. Então, lá no Evangelho, lembrando um pouquinho, né,
quando os espíritos explicam o processo evolutivo do espírito, que a gente vai passando por uma série de estágios de consciência, e essa consciência envolve as sensações vêm junto daí depois emoções, as emoções depois vem sentimentos, e o estágio mais elevado do sentimento é o amor. Então, isso é um processo evolutivo do espírito, onde a gente vai adquirindo recursos internos, espirituais, e o amor é essa capacidade, né, de poder estar sensível e perceber, ou seja, compreender o outro e responder nessa medida, né, dessa compreensão. Então, não deixa de ser uma forma de razão. E por isso que ali no capítulo a gente coloca o sentimento como uma função racional, né? Porque assim como o pensamento, o sentimento ele avalia, ele é uma função de avaliar, de julgar, de poder realmente não só perceber, mas valorar a realidade, né? Então, tanto o sentimento como o pensamento tem essa capacidade, né? Então, pelo pensamento, pelo sentimento, eu dou um valor, eu percebo e avalio e posso, de uma maneira, fazer uma compreensão daquela realidade, né? Então, são funções racionais. A emoção, ela não é uma função racional, ela é uma resposta desses estados de afecções, de mobilizações que isso gera em relação àquilo que vocês colocaram que a gente está vivendo, né? Aquilo que mobiliza a gente. E lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec vai falar sobre as paixões humanas, ele vai trabalhar esse campo emocional. E vai dizer que as paixões não são ruins em si mesmas, né? São forças, né, que nos move, mais ligado ao nosso lado mais instintivo, então realmente mais animal, que podem ser muito bem direcionadas. Ele vai dizer, né, os espíritos vão dizer que, se bem direcionadas, podem ser muito úteis para nós. E Joana, ela também vai falar mais ou menos isso, quando ela vai explicar mais ou menos essa ideia do que seja, né? Então, na página 230, ela vai dizer o seguinte: impossibilitadas de serem destruídas por fazerem parte da natureza animal. Olha só que interessante. Essa realidade não pode ser destruída. A nossa natureza animal, ela vai pertencer a nós pela eternidade. Assim como os instintos, né? Os instintos nunca vão ser algo que vão deixar de existir. O que diz os espíritos? A gente vai ampliando os recursos, a gente vai superando isso. É que nem uma gota de tinta preta que, se derramada no oceano, ela fica imperceptível, porque ela é contida num todo maior e se dissolve numa realidade muito mais ampla e mais abrangente do que aquela gotinha. Então, de uma maneira, essas forças primárias que regem e governam a nossa vida, enquanto essa condição primeira da fase evolutiva, elas permanecem em nós. Nunca vão ser eliminadas, né? Então é isso que a Joana diz: impossibilitadas de serem destruídas por fazer parte da natureza animal, foram canalizadas, ou seja, né, elas podem ser, né, direcionadas ou pela nossa vontade, pela nossa capacidade de se relacionar com essas forças, para as edificações de engrandecimento e de cultura, de solidariedade e de paz, de beleza e arte, de fé, amor, decuplicando-lhes a potência, agora manipulada com sabedoria,
resultando como verdadeiras bênçãos de que não se pode prescindir a sociedade. Então, como foi colocado anteriormente, essas emoções são essas forças arquetípicas da natureza dentro de nós. Né? E assim como a natureza oferece estados bastante diversificados, né? Um dia de sol primaveril, né? Um dia como hoje, úmido e chuvoso, e conforme as tensões do ambiente, né? Se tem uma massa de ar quente que se choca com uma massa de ar frio, isso pode provocar reações, um acúmulo, né? E de repente, quando vê aquilo, se arma uma tempestade que tem que ser descarregado. Então a gente também pode acumular esses estados de natureza, né? E que muitas vezes tem que ser descarregado também, né? De forma, às vezes, bastante tempestuosa dentro da nossa realidade. Pode. Essa questão que tu falou agora, então, é a respeito daquela última frase da mesma página 230 ali, quando tu fala da alquimia, que ela diz que as almas secas são as melhores, mas ao mesmo tempo diz que sem umidade não há processo. Na alquimia tem uma fase chamada calcináceo, que é uma operação de tirar a umidade, de secar, né? Então, de uma maneira, o fogo aí, para a psicanálise, psicologia, em geral está ligado com a libido, com Eros, está ligado com as forças e a água também, com as emoções, né? Só que o fogo está ligado mais ao desejo, aos processos que envolvem as forças de Eros, enquanto a água está ligada muito a esse mundo emocional. Então, de uma maneira, nós temos que trabalhar tanto esse fogo dentro de nós, no sentido de lidar com as frustrações, né, de não deixar que esses apetites e impulsos nos tomam, e ao mesmo tempo, com isso, a gente vai trabalhando o nosso fogo interno. Isso vai fazer com que as emoções comecem a secar, ou seja, a gente vai elaborando essas emoções, trabalhando elas, a ponto que, nessa fase do Heráclito, as almas secas são as melhores, ou seja, a gente não fica mais tão afetado, tão emocionalmente vulnerável, ou uma pessoa que seja muito suscetível emocionalmente, né? Então, é uma pessoa que acaba não tendo condições de lidar com a vida, porque as emoções acabam tomando elas. Mas, como diz a própria Joana, né, elas são fundamentais para a vida. As emoções dão colorido, né? Então, tu tem aquela carne seca que tu chegou no sol, que ela não apodrece, isso é bom. Tu salgou a carne, botou sal, fez uma carne de sol, conservou a carne, né? Então, tudo bem, tu preservou a essência daquela realidade. Mas quando tu quer que alguma coisa vicege, né, de novo, né, que brote a vida, tu põe um pouquinho, começa a umidificar, põe água, então aquilo começa de novo a retomar a sua condição, né? Então, por isso que sem umidade não há processo, porque as emoções são necessárias para mobilizar essas forças da gente, motivações, alegrias, estados emocionais que possam gerar daí esse campo de possibilidades afetivas nas relações, seja com os outros, seja com a vida. São aqueles casos que certas frustrações também são provas para a gente evoluir. Sim, daí essas frustrações têm a ver, pessoas que vêm com histórias de vida marcadas, né, por uma dificuldade, limitações afetivas, ou frustrações de ordem né, emocional. Desejo muito uma coisa na vida, eu queria estudar e nunca consegui, eu queria ter tal sonho. Essas frustrações estão ligadas claro, a um processo de significado próprio na vida de cada um, mas essas emoções são necessárias para a pessoa realmente mediar e poder processar esses aspectos que estão em conflito no seu mundo interno, né? Então, muitas vezes a vida não permite a gente alcançar certas coisas, até para a gente poder
dimensionar o valor das coisas, poder lidar com o limite naquela vida, porque é importante para aquele espírito e assim por diante, né? E então a frustração faz parte de todos nós. Não tem ninguém, eu não conheço ninguém que em algum momento não foi frustrado, né? A gente começa a ser frustrado lá com o bebê, como a gente viu nos encontros passados, né? E vamos continuar sendo frustrados, mas justamente a gente vai poder ir lidando melhor com as frustrações e com as outras emoções também. Essa é a ideia, né? Que as emoções, como a gente diz, como é dito ali no início do capítulo, não é nós que temos as emoções, mas é elas que nos têm. E aí que é complicado. Quando as emoções nos tomam, e a nossa capacidade de avaliar, de julgar, de raciocinar é prejudicado por esse estado emocional. E aí entra aquilo que a Brisa falou, né? Que quando o nosso sentimento é inferior, então isso depende não só das emoções, mas de uma incapacidade nossa de trabalhar os sentimentos de uma maneira mais elaborada, as emoções acompanham esse sentimento inferior e acabam tendo um processo de associação que envolve daí uma rede ligada àquela imagem infantil, ou aquele núcleo neurótico que está associado ao sentimento e as emoções acompanham. E aí acaba sendo comportamentos infantilizados. Isso é muito comum de acontecer, né? A gente é maduro, né? Tá lá uma pessoa, né? Cuidadosa, educada, né? Responsável, e de repente acontece uma coisa, pouca coisa. Alguém fecha você no trânsito, né? Ou alguém te olha de carro amarrado, ou alguém te faz uma provocação com um tipo de julgamento, deu, né? Já bastou para a pessoa se compensar e entrar num outro estado, né? E quando vê, ela está reagindo dessa maneira, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. No caso, então, a gente ouve muito educação de sentimentos, né? Uhum. Mas as emoções a gente pode educar também. Tudo pode ser educado, graças a Deus. Não, o que eu quero dizer, não faz a minha pergunta. Mas não é um controle, é uma coisa. Mas na verdade o que acontece? A emoção está ligada ao hipotálamo, né? Ao processo mais arcaico, né? Então o córtex, dizem na teoria que o córtex não chega até o hipotálamo. As informações do córtex não chegam ao hipotálamo. Não sei até que ponto essa informação é correta. Então, ademais, não teria como a gente controlar e mudar as emoções. Por isso que alguns teóricos dizem que é difícil de lidar com as compulsões. Porque a gente é tomado por essas emoções, e mesmo que racionalmente digo, puxa, não te preocupa, amanhã tem comida, não precisa comer tudo agora, né? Existe um estado ali mobilizado pelo hipocampo ali que está movimentando essas forças mais arcaicas e te fazendo ter esse comportamento. Então, se eu não tenho como interferir no hipotálamo, pelo córtex, que é a parte racional e consciente, como é que eu posso trabalhar isso? É a minha compreensão que muda. Porque se a emoção é uma resposta, né? Então, não adianta eu dizer para o meu corpo, não sinta medo. Ele vai reagir totalmente, de maneira adequada, a uma compreensão de ameaça. Então, se eu estiver me sentindo ameaçado, o meu corpo vai ter reações emocionais adequadas a esse estado de ameaça. Então, não adianta eu dizer para Bim, né? Não precisa ficar ansioso, com medo, não precisa liberar cortisol, essas coisas todas, que ele está liberando. Por quê? Porque ele está entendendo que eu estou em perigo. E por estar em perigo, eu tenho uma resposta fisiológica para poder lidar com aquela situação de perigo. Então, não adianta eu dizer, não vai ficar assim, olhe, calma. Isso adianta até o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, mudar o meu estado interno, de não me sentir ameaçado. Então, se eu não me sentir ameaçado,
eu não vou ter aquela resposta emocional. Então, na verdade, educa a resposta, né? A maneira como... Não educa a resposta, educa a tua compreensão. Sim. E a resposta, daí eu não vou precisar mais ter medo. Então, se eu não me sentir mais ameaçado em falar em público, por que eu vou ter sudorese e calorão e não sei o quê, e a garganta, né? Então, o que eu vou aprender? Eu vou aprender a não ter mais medo de falar em público. E daí, quando eu não sentir mais ameaçado, o meu corpo não vai responder daquela maneira. Então, na verdade, a minha concepção, a minha percepção, a minha compreensão mudou. E aí a resposta também muda. Então, eu não trabalhei direto a emoção, não, fica aqui a emoção, não vai se comportar mal, porque eu preciso... Não, eu mudei minha postura em relação àquilo, né? Então, na medida que eu compreendo e trabalho de maneira diferente, aquela resposta antes que era dada não precisa ser mais nada. Entendi. E a raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção. Você quase respondeu a minha que eu quero te perguntar. Mas é sobre a impulsividade. Então, essa é uma reação infantil? Ser impulsiva? Assim, porque, na verdade, a impulsividade ela não tem tanta razão, né? Ela é assim, bum. Né? Então, eu queria saber, de repente, porque eu era bem, agora sou um pouco, acho, impulsiva. A impulsividade pode ser entendida como um comportamento mais primário, né? Então, mais primitivo. E aí, de uma maneira, pode ser também mais infantil, não necessariamente. Mais grosseiro, mais primário, mais primitivo. Porque a impulsividade, justamente, é um processo de não elaboração. Então, o que acontece? Mas isso tem a ver com vários fatores. Porque o que a gente quer, espera, que haja uma psiquificação do instinto, da libido. Então, que a criança, na medida que vai maturando a sua identidade, como a gente viu no encontros passados, ela vai ter a capacidade de administrar e gerenciar seus impulsos. E aí, em vez de ser uma descarga pulsional, né, necessariamente, ela vai subjetivar aquilo. E aí, que na hora da psicanálise está ligado ao desejo. Então, o desejo supera a pulsão. Né? Ou, numa linguagem junguiana, ela vai dar sentido e significado. E aí, quando eu tenho essa capacidade de mediar, né, eu não faço uma descarga pulsional, uma descarga apenas, né, eu posso elaborar. Então, uma pessoa que está ansiosa e que tem que fazer uma descarga emocional, por exemplo, que tem que se gratificar, né? Ou está cansada, ou está estressada, e daí ou precisa de ter contato sexual. Não é pelo afeto, é mais pulsional, entende? Ela precisa descarregar aquela tensão, ela descarrega ou comendo, ou tendo uma relação sexual. Então, ali não há ainda vínculo, aí está muito pulsional, é uma descarga. Ou de uma pessoa que está fazendo realmente um vínculo de intimidade amorosa, com aquele parceiro, aquela parceira, onde esse eros e essa sexualidade está, digamos assim, trabalhada por sentimentos e gratificações que envolvem uma elaboração daí mais psicológica, né? Então tem pessoas que são não só impulsivas do ponto de vista das reações, da forma de agir, não pensam, agem, né? Tem pessoas que são mais, né? Mas também a forma de buscar gratificações pode ser mais também primárias ou mais elaboradas. Tudo isso está em jogo. Então, o que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se fosse só isso, seria fácil. Então, de um lado, nós temos os sentimentos. E os sentimentos, ele tem um nível arquetípico, mas ele é muito ligado ao nível, à subjetividade de cada um. Né? Ou seja, isso é um trabalho individual, pessoal, de uma conquista nossa, né? E de outro lado, nós temos as emoções.
né, que tem esse nível mais arquetípico, porque ela está ligada a um nível mais fisiológico, né, que a gente viu ali, né? Tanto é que a gente apresenta no capítulo ali as pesquisas de pessoas que fazem estudo das emoções e vê que, independente da cultura, existem respostas que são universais. Quando eu fazia psicologia, nós tínhamos uma cadeira que era de comportamentos realmente básicos, assim, que é muito parecido com os animais. Defesa, fuga, essas coisas todas. Então, a gente fazia exercícios para ver como é que as pessoas reagiam. Então, a gente ia no RU, por exemplo, levar, e daí, em vez de botar a tua bandeja na frente, tu botava do lado e espichava um pouco o cotovelo para ocupar o espaço do outro, para ver como é que o outro reagia, né? Então, era um estudo experimental, só para a gente, em loco, né, em campo, para ver se os comportamentos das pessoas eram mais ou menos padronizados, né? Então, existe toda essa questão. Como é que a gente sabe que a pessoa está mentindo? Porque existem estudos microfaciais, né, que as pessoas estão falando, e uma pessoa que tem uma sensibilidade e um estudo pode fazer uma leitura, porque existem padrões arquetípicos. Né? Os arquétipos que são, na verdade, de um lado os próprios instintos, de um lado são padrões universais que regem o comportamento na forma de assimilar, aprender e responder para a realidade. Né? Então, a gente tem, então, de uma maneira, pode acontecer várias coisas. Tu pode ficar preso a uma emoção. Né? Uma emoção que antes era uma resposta mais padronizada de comportamento, mas tu vai se acostumando com ela e se relacionando com aquela emoção, e ela vai ocupando, de uma maneira, um estado vibratório, porque emoções também têm lado com vibrações, a mente gera, vibra, e isso move nossas forças espirituais, gerando emoções. E aí tu fica dependente daquela emoção. Né? Uma pessoa que é sempre raivosa, uma pessoa que é muito maliciosa, digamos assim, né? Então ela vê o mundo sempre por ali, ela gosta, ela se compraz, como se diz, né? Ela se alimenta, porque de uma maneira que aquela emoção virou um padrão, né? Só que junto com essa emoção, né, ela está ligada então a uma subjetividade que é do sentimento, né? Então, de uma maneira, então por trás da emoção existe sempre um sentimento, tá? Então, e esse sentimento vai formar, então, com a emoção, tanto um padrão, vou botar de outra cor aqui, um padrão, ou pode também uma resposta exagerada, ou pode virar um complexo. Tá? Então, aí que tá. O que a gente conversava nos encontros anteriores? Que a gente vai criando identidades. E como assim que existe a identidade do eu, existem as identidades do complexo, os outros eus da gente. E semana passada a gente comentou, não de maneira muito profunda, mas passou pela criança ferida. Né? Então tem certas pessoas que carregam dentro de si uma criança ferida. Assim que eu posso carregar um velho dentro de mim. Pode ser um velho sábio ou um velho ranzinza. Eu posso carregar uma mulher frágil ou sedutora,
Ou seja, eu tenho vários personagens que compõem a minha natureza, ligado desses padrões arquetípicos e, ao mesmo tempo, das experiências que eu vou personificando, elaborando e representando como manifestação da minha alma nas diversas encarnações. Falasse carregar um velho antes de que a pessoa tenha idade para isso? Sim, antes. Porque isso é o que o Guattari chama do devir. A gente tem um devir planta, um devir animal, um devir velho, um devir criança, um devir mulher. Tudo isso existe muito junguiano também. Até porque a gente já teve, a gente tem a imagem da velhice dentro de nós. A gente tem a imagem, seja de outras vidas, seja do inconsciente coletivo. Isso já está dentro de nós. E conforme for esse arranjo ligado à nossa dinâmica interna, esses elementos, temas, padrões e personalidades, personagens, vão poder estar mais ativos ou não e cumprir alguma função na nossa dinâmica psicológica. Então, a gente vê crianças, por exemplo, pequenininha, que parece se comportar como um velho, né? Diz, mas ele é tão pequenininho, mas vai ser um velhinho, né? E tem velhos que se comportam como criança, né? E assim, vice-versa. Então, de uma maneira, isso tudo está dentro da gente já, né? E pode ser ativado, pode ser, chama isso de constelado. Eu posso constelar uma parte minha, desde muito cedo, e ela permanecer tão presente que ela pode até roubar o lugar do ego. E a minha identidade egóica fica fusionada, identificada com aquele outro padrão. O sentimento de perdão e a consciência da gratidão, ela pode curar um complexo? Claro. Porque o perdão e a gratidão é um processo também de construção e elaboração, né? E, de alguma maneira, isso vai inundando a tua alma de novos elementos e que vão ter forças para não só trazer bem-estar, né? Porque existem várias pesquisas com emoção hoje em dia que mostram que elas são preventivas e são geradores de respostas favoráveis à saúde, né? Tem uma série de pesquisas. E por quê? Porque por que gera saúde? Porque toca nesse nível emocional, fisiológico. Isso vai gerando bem-estar, vai gerando equilíbrio. E, de uma maneira, isso pode ajudar também a intermediar e tu perceber a realidade de maneira diferente, a ponto daquele lado teu ressentido, magoado, invejoso, culpado, começa a ser apaziguado por essas novas experiências positivas. Isso é um papel importante da nova encarnação, de trazer experiências. Hoje em dia está muito em voga a psicologia positiva novamente, né? De fazer movimentos que possam ser realmente favoráveis, de autoafirmação, de posturas que possam agregar e acrescentar em favor da nossa saúde física e psicológica. Então, na medida que eu vou assimilando novas respostas emocionais e buscando novos padrões, e eu não tenho mais aquela vontade, necessidade tanto de ser malicioso, vai perdendo a graça, porque eu descobri emoções que me gratificam mais do que aquele padrão pode ir desmanchando aos poucos, e isso não acontece nas pessoas que entram no espiritismo. Várias pessoas dizem, puxa, quando eu não era espírita, eu gostava de uma pinga, de uma festinha mais picante, eu tinha isso, tinha uma necessidade, tal, e naturalmente fui perdendo essa vontade, e agora parece que meus apelos internos se movem em outra direção. Por quê? Porque ela foi se alimentando de realidades novas do campo emocional que sustentam a alma dela e que aquilo que antes gratificavam e dava sentido vai perdendo, né? E isso que vai acontecer também com a gente vai amadurecendo, né? Coisas que antes eram interessantes agora não são mais, né?
Só que, quando a gente tem o complexo, a coisa fica complicada. Porque o complexo nos faz a gente ser uma pessoa complexada, né? Também. E aí, o complexo ele tem a lógica dele. Uma lógica própria. E se ele é muito sistematizado e ocupa um lugar importante dentro da gente, ele domina esse campo aqui também. E quando ele é ativado, daí não tem para o ego. Então, é importante, é fundamental a gente entender a nossa emoção. É bem importante. Entender se essa emoção é um padrão ou não. É uma resposta mais arquetípica, mais situacional, onde dado momento, ou é um padrão. Entender, junto com isso, qual é o elemento que está por trás da emoção, porque a emoção sempre é gerada a partir de uma fantasia, e aí, logicamente, tem sempre um sentimento. Então, junto com a emoção, né, porque, como eu falei, a emoção é já uma resposta do comportamento. Como padrão, eu posso buscar essa emoção. Eu quero emoções picantes, emoções fortes. Eu sou dependente de adrenalina agora, né? Então não basta, não consigo ficar parado. Eu tenho que subir montanha, agora não preciso de montanha. Eu tenho que pular de avião, agora não basta pular de avião. E a pessoa fica tomada por um padrão emocional. Então a pessoa pode ficar. Então, de um lado, ela busca essas emoções. De outro lado, ela pode responder por padrões emocionais que ela está condicionada. Né? Então, isso é um aspecto. Mas junto com esses padrões, existe essa fantasia, existe sentimento. Né? Quer dizer, como eu falava para vocês, se eu respondo com uma resposta de medo, é porque tem uma fantasia de ameaça. Eu me sinto fragilizado, ou me sinto ameaçado, ou me sinto em perigo. Então, ali então, o medo, né, a ansiedade é uma resposta a uma fantasia, que pode ser verdadeira ou não. Né? Se essa fantasia for verdadeira, é uma resposta adequada. Né? Se for uma fantasia equivocada, eu sinto medroso porque eu me sinto inferior, ou incapaz, ou tenho autoestima baixa, ou me sinto frágil, então, facilmente, eu vou me colocar em lugar que eu me sinto ameaçado e em perigo. E eu vou ter respostas de acordo com essa fantasia minha. Então, não adianta eu querer só trabalhar a emoção, tem que trabalhar essa fantasia. Por que eu me sinto ameaçado? Né? Então, eu estou entrando na minha fantasia e no meu sentimento. Há um sentimento de ameaça. Há um sentimento de desamparo, há um sentimento de inferioridade, e é uma fantasia que rege isso. Eu vou ter fantasia que o pessoal vai rir de mim se eu vim aqui em público e falar. E aí, então, essa fantasia gera toda a ansiedade, que é a resposta emocional. Né? E é claro, a mente é tão dinâmica que eu posso até criar uma subjetividade e querer me colocar em perigo, me colocar vulnerável, pelas armadilhas que o complexo faz, a ponto de eu ter prazer, por exemplo, na dor, no caso de uma pessoa masoquista. Né? Então a gente vai podendo ir, de uma maneira, subjetivando essas coisas todas e transformando a partir desses elementos que compõem a nossa forma de dar sentido e compreender a realidade. E aí, quando entra o complexo, isso é mais complicado, porque daí o complexo ele ocupa um lugar como personagem, ele ocupa uma função dentro de mim, ele acaba gerando, como um elemento ativo que participa da minha vida, uma série de complicações afetivas e emocionais. Por exemplo, a gente fala da criança ferida. Né? Então, se eu tenho uma criança ferida, e ela é muito presente dentro de mim, a todo momento ela pode vir à tona. E daí o sentimento não é meu.
do ego, é da minha criança ferida. Então, além de eu entender a emoção, eu tenho que entender quem sente a fantasia. Então, eu reconheço as emoções, eu reconheço qual é o sentimento que está por trás, e aí eu vou entender quem dentro de mim está sentindo isso. Mas é nesse sentido até que eu pensei, no caso dessa criança ferida, se ela consegue ressignificar, porque na verdade essa criança ferida, ela carrega uma fantasia também, né? Sim, ela é a criança ferida. Exatamente. Aí... Ela não carrega, ela é a fantasia do espírito. A criança ferida é uma fantasia do espírito, é uma Sim. marca do espírito, né? Mas pode ser que até essa dor que ela se traga pode até ser uma fantasia, como tu me contou, Sim, tudo né? é uma fantasia. É. Tá, tipo, não recebeu o mamar na hora que ela queria. Enfim, claro que tem coisas muito piores que isso. Sim. Né? E no momento que ela, por exemplo, descobre a história dela de criança, ou adulto, né? Descobre a história dela de criança e consegue ressignificar e perdoar esse pai ou essa mãe, por exemplo, mas de uma forma, claro, verdadeira, né? E ressignificando isso, então, e aí se tornando ingratidão por conseguindo entender o outro lado, é isso que eu digo, daí pode haver, tu acha, uma cura desse complexo? Tu pode trabalhar em dois níveis aí. Tu pode trabalhar a nível do ego, desse ego, encontrar recurso para lidar melhor com a tua criança ferida, né? Então, ela não vai ganhar muito espaço porque tu encontrou elementos que tu não se identifica mais com ela, e aí mesmo que ela esteja presente, ela não tem tanta voz dentro de ti, porque tu compreendeu coisas, tu agregou elemento, e aí tu consegue ter uma capacidade maior de não se deixar levar por esse complexo. Isso é uma forma. E outra forma é atender a criança ferida. Acolher ela e ela se transformar. Então, são dois processos que estão acontecendo dentro de ti. Tanto tu tá agregando coisas que pode te dar capacidade de maestria, destreza, para lidar com aquela realidade que antes não tinha. Antes, a criança vinha, tu começava a chorar e tu já desandava, e aí aí tu falou, não, peraí, deixa eu me recompor, não preciso chorar, né? Então a criança está ali, mas tu te segura na tua manca, daí tu fica ali e consegue lidar melhor, e ela não vem tanto. Então tu está conseguindo administrar melhor, mas a criança continua lá. Então o ideal é que tu possa e entrar no núcleo e dizer para essa criança, por que tu está sentindo ferida? Né? E trabalhar isso. Daí de várias maneiras. Ajudando ela a compreender, ajudando a curar aquela ferida e assim por diante. A questão do perdão e da gratificação é importante. Mas, a gente vê que tu perdoar pelo ego e tu se gratificar pelo ego tem um efeito diferente de tu acolher aquela criança e deixar ela se expressar e poder ajudar a ela perdoar e compreender e ser grata. É diferente. Por aquilo que pareça, nós somos muito compartimentados ainda e, às vezes, uma informação não consegue acessar tão diretamente uma outra instância dentro da gente. Até porque, muitas vezes, a gente tem também elementos de repressão, de dissociar daquele lado, porque é difícil para a gente. Então, a gente vai ganhando força, mas aquele núcleo está lá. Então, tu reprime, tu controla, mas não quer dizer que tu transformou. E o ideal é que tu possa, de uma maneira... trazer aquilo à tona e poder olhar para aquilo de maneira mais direta para poder aquilo ter espaço, porque o processo de transformação ele pressupõe duas coisas, né? Ele pressupõe, de um lado, a capacidade do ego, né? Tanto do ponto de vista moral como a nível psicológico de amadurecer e de se comprometer, ser responsável e controlar, ou seja, superar, educar a si mesmo. E, de outro lado, o processo de transformação é um processo de amor.
de tu amar tuas partes também internas, de tu poder acolher, de poder fazer as pazes contigo mesmo. Então não basta só consciência e força egóica, tem que ter uma relação amorosa, e a emoção ela parte por tu poder também te abrir para aqueles aspectos, né? Quando o Jung tem um parágrafo que eu gosto muito, né? Quando ele diz do reconciliar-se com o seu adversário. Então ele pega aquele texto do Evangelho e diz, se ame teu próximo, tal. E ele diz, e se tu descobrir que o pior, aquele que tem que ser reconciliado, o teu inimigo, ou aquele que é rejeitado está dentro de ti, e tu que tem que se reconciliar contigo mesmo, né? Então, de uma maneira, esse processo amoroso, né, de tu suportar esses aspectos dentro de ti e poder ajudar a poder elaborar, pressupõe esse caminho também, então, de reconciliação, de amor e assim por diante. Então, essas duas coisas são necessárias. Bem, e entre as emoções que os capítulos trazem, semana que vem a gente vai trabalhar alguns ressentimentos, ciúme e inveja. Mas aqui no capítulo ele traz outras emoções também. Uma delas que é muito comum é a raiva, né? A raiva, para alguns teóricos da psicologia cognitivo-comportamental e sistêmica, a raiva geralmente está no lugar da tristeza. Né? Dizem a esses teóricos que na tua incapacidade de reconhecer a tristeza e se permitir contatar com o teu sentimento, daí tu responde com raiva. Então, a raiva seria uma defesa à tua dificuldade de lidar com o teu sentimento de tristeza. Tristeza. Mas a gente vê também que a raiva está muito ligada à impotência do ego. Toda vez que o ego quer controlar, quer dominar, ou que o ego é frustrado e a coisa não responde, e ela se sente impotente, ele pode responder com raiva também. Então, a gente vê que a raiva não é só uma resposta de defesa à tristeza, mas a raiva tem a ver também com uma necessidade de destruir o objeto que está te incomodando. Então é muito comum quando a namorada ou o namorado te dá um pé naquele lugar, tu fica com muita raiva, né? Por quê? Porque o outro está ainda carregado daquilo que chama de catexia libidinal, de um valor emocional para ti. Eu não queria ter sido rejeitado pelo outro. Então tem muita parte minha lá nele ainda. E eu tenho que trazer aquilo de volta, né? Então a raiva é uma forma de tu desmitificar, desqualificar o outro. Então, de um lado, pode ser uma necessidade de tu poder se sentir impotente, outro superior a ti, tu tem que destruir o objeto para recuperar a tua potência, né? Ai, que raiva que ele fez isso. Ai, que raiva, bem feito daí, né? Se quebrou, não sei o que lá. Então, aquela raiva que vem com um desejo de ver o outro passando bem, é, de uma maneira, uma forma de trazer ele para um nível mais humano, né? E dizer, não, eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais. Então, eu destruo aquele objeto que antes era amoroso, para eu poder recuperar. Mas, ao mesmo tempo, também a raiva, eu não fico na minha dor, na minha tristeza. Então, eu posso também ter que dizer assim, puxa, realmente eu me senti rejeitado. Realmente ele não me quis. E eu estou triste. Eu tenho que aceitar a minha tristeza, elaborar esse sentimento, daí eu não preciso sentir raiva. Porque no dia que eu vou para mim e posso realmente me ocupar com a minha dor, com esse lugar que é meu, né, de frustração, de poder lidar com
essa capacidade de não ser amado como eu esperava, de não ser correspondido, eu vou poder também ir elaborando isso. Então, de uma maneira, a raiva ela atua aí nesse campo, tanto como uma defesa à tristeza, a impotência de sentir tristeza, mas ao mesmo tempo também ao sentimento de impotência frente àquela situação. Eu ter que, de alguma maneira, tentar, na raiva, romper e destruir aquele objeto para eu poder me reconstruir, me reestruturar. Né? Então, por isso que a Joana coloca que a raiva muitas vezes está ligada com o sentimento de ameaça, né? Mas não ameaça da integridade física, é uma ameaça da tua imagem egóica, né? Do seu valor. Então, eu sinto raiva quando a pessoa me desmascara, por exemplo, né? Eu tenho uma imagem a zelar e a pessoa questiona o meu valor. Então, eu me sinto ameaçado. Então, a raiva é uma resposta a esses processos emocionais que envolvem, muitas vezes, uma ameaça à minha imagem, não tanto a minha integridade física. Né? Então, ela diz assim, na obra Conflitos Existenciais, na página 233, a mentora Joana de Anjos explica que se exterioriza raiva toda vez que o ego se sente ferido, libertando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. No caso de a perda ser uma perda importante por morte, também tem raiva, né? Sim, porque na medida que tu não consegue compreender, né? A gente vê isso até quando tem suicídio na família, né? Há um misto de culpa e de raiva. Então, dá muita raiva da pessoa abandonar o barco e não ter falado contigo e achar... E também quando tu perde alguém, por ter raiva de Deus da vida, por quê? Porque de uma maneira... existe aí, quando a Joana fala que o ego se sente daí ferido, o que está junto com isso? Uma impotência, algo que eu não tenho como controlar. Eu queria que ele ficasse comigo, ele não ficou, me abandonou. Eu queria que aquela pessoa não morresse, ela morreu. Eu me sinto impotente, eu não tenho controle, e daí eu me sinto ferido. Daí eu me sinto injustiçado, todo aquele monte de coisa, aí gera raiva, né? Gera raiva. E muitas vezes a raiva é etapa de processo de elaboração. A raiva pode ser uma primeira etapa primária de resposta a um processo que eu não tenho controle, do que eu não compreendo e estou me sentindo aí ferido. Até poder fazer as pazes comigo, com o outro, com Deus, seja lá como for, aí poder de uma maneira superar essa emoção. Né? Johnny? Resumindo aí que entra o perdão e a gratidão, né, por si, né? Primeiro. Sim. Né? Eu diria que sim, entra a compreensão. Não É tudo, né? A tolerância, não só o perdão, né? A tolerância, o desapego, todos os processos que envolvem essa dinâmica que está ligada aos afetos, às relações, né? Porque é diferente, né? Se tu consegue lidar com desapego, com essa capacidade de compreender, de tolerar, né? Tudo isso. Então, o perdão é tudo que consegue, quando tu de alguma maneira te libertar e libertar outro de ti. Seja por que caminho for. Tu perdoou, ou seja, eu te libero desse lugar que tu estava antes, né? Então eu te perdoei, né? Porque disse até o inimigo, né? Falar, você perdoa meu inimigo, mas como? Mas se você, a auto-perdão, que você se perdoa e perdoa aquela ação, perdoa, esquece, aceita, mas de coração, aí sim é realmente um verdadeiro perdão, né? Porque enquanto você não se conscientiza desse processo, continua sendo... Porque o que acontece quando a gente está com raiva, com ódio, ou com uma reação de vingança em relação a outra pessoa? Tu quer provocar nele algo que tu se sente lesado, né? A pessoa me abandonou,
a pessoa matou um familiar meu, a pessoa me enganou, a pessoa me traiu. Daí eu não perdoei o comportamento dela. Ela está em dívida comigo, né? E aí tu está no direito de querer, né, determinar qual vai ser, né, a recompensa dela por fazer isso contigo, né? Então, a tentativa de perdoar isso, porque tu subjetivou, tu botou um valor na coisa e qualificou, tu interpretou a pessoa, tu fez isso porque tem um cafajeste, né? E aí eu estou te julgando, né? Como te julguei, te qualifiquei, então tu, né, não, tu me deve, tu é um traidor, tu não merece minha confiança. Tudo bem, a pessoa pode ter agido mal, mas aí que tá. Acontece que talvez em outra vida tu fez pior com a pessoa. Então, não é que o outro não te traiu, mas você tem traído tanto ou mais também em outra vida, né? Então, aí que tá, começam as complicações aí, né? Daí tu vai fazer um check-up, né, do teu passado aí, vai ver na tua memória que tu tá ali sob o peso daquela dor, porque a pessoa guarda no inconsciente dela aquilo que tu fez e quer retribuir da mesma moeda, né? E às vezes tu está vivendo o lado da mesma coisa que tu provocou no outro. E daí tu se seja no direito de vingar, porque tu não tem a ideia que tu fez. Então, às vezes tu entender que tu, na situação da pessoa, tu podia fazer igual ou pior, pode te ajudar a dizer, não, peraí, ele agiu mal. Mas será que eu não faria pior se eu tivesse essa situação? Quem pode me julgar? Então, a ideia, né? Ou, muitas vezes, a espiritualidade tem também essa dinâmica de nos colocar na mesma família, né? Para a gente ver a mesma dor, o mesmo drama, para que aquela emoção perturbadora, aquele estado, possa ir desmanchando à medida que tu vai conhecendo melhor a pessoa, né? E ela também convivendo contigo, aquele vínculo novo, né, de afeto, vai apaziguando, desmanchando. Daí tu adorou aquela criaturinha que é teu filhinho, tua filhinha, ou aquele teu irmão que te protegeu. Daí tu desencarna, puxa, mas foi aquela pessoa que fez aquilo comigo em outra vida, né? Aí tu consegue ver as coisas de maneira diferente. Então, isso que é legal na obra divina, né? Ela vai criando possibilidades e dinâmicas novas que vão podendo te confrontar, te contradizer naquele lugar que tu está preso, né? E tirar daquele estado daí. Agora, quando a gente consegue sair disso, porque tem pessoas que ficam 400 anos, 800 anos, 1000 anos preso naquela história, né? Totalmente paralisado. E aí é complicado, né? Daí a pessoa, né, nem reencarna, às vezes nem consegue reencarnar porque está tão preso na vingança, tão tomado naquele despeito, né, porque é uma questão de dor e de orgulho ao mesmo tempo, que ela acaba ficando fechado, né, e ocupando toda a mente dela naquele processo, né, e aí pode levar muito tempo para poder se libertar. Muito bem, gente. Oi? Tem uma coisa? Então, só para encerrar, então, vamos ver aqui que... Esclarecer. Aqui no autodescobrimento sobre a raiva, ela diz assim, um momento, o ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. O que quer dizer isso? Pode chutar o balde? É porque... gato? No gato não é bom, né? Porque ele pode te arranhar depois, né? E ficar traumatizado. Mas, claro, como às vezes, como eu falei, quando há uma tempestade muito grande, tem que descarregar para aliviar. Então, muitas vezes, segurar a raiva, tu pode enfermar, né? Mas também descarregar nos outros, os outros não têm culpa disso. Então, o que ela diz? Direciona isso para um lugar, para um material que não vai responder e potencializar aquela emoção, porque se tu põe a tua raiva num lugar errado, pode ser pior, né? Eu tô com raiva, chego lá, ver um grupo que é do meu time, e todo o time todo o grupo contra mim, né? E aí pode ficar pior. Então, assim, trabalha, põe numa argila,
escreve, pinta. E são formas de tu descarregar a emoção de uma forma mais favorável, né? E liberar aquela carga emocional. Ok, daí semana que vem a gente continua trabalhando mais especificamente aos gigantes da alma: ressentimento, ciúme e inveja. Então, item 7 é capítulo 5, ressentimento, e capítulo 7, ciúme, do conflitos existenciais. O capítulo também 5, os gigantes da alma, ressentimento, ciúme e inveja do ser consciente. E o capítulo 11, a tragédia do ressentimento do momento de saúde. Tudo item 7. Uma boa semana para todos, então até semana que vem.